Vida para sempre. Capítulo 5. Ressurreição. Se Cristo ressuscitou dos mortos, também nós ressuscitaremos. 1 Coríntios 15, versículo 12 ao 20. Desfeito este corpo mortal, nos é dado nos céus um corpo imperecível. Tradução livre de 2 Coríntios 5, versículo 1. Entre todas as tradições religiosas da humanidade, o cristianismo é a única que prega a verdade da ressurreição do corpo. Ninguém ousou afirmar algo de concreto sobre a continuidade da existência do corpo humano depois do seu sepultamento, seja em terra, em mausoléus ou transformado em cinzas. Porém, o cristianismo coloca como uma das verdades fundamentais de seu credo que o seu fundador, Jesus Cristo, ressuscitou e que toda a humanidade ressuscitará pelo poder dele. A Bíblia o destaca enfaticamente: se Cristo não ressuscitou, nossa fé não tem fundamento. E se nós não ressuscitamos, Cristo também não ressuscitou. Onde estamos nos nossos pecados? 1 Coríntios 15, versículo 12 ao 20. Nesta última hipótese, a morte seria ainda hoje a rainha do mundo. Teria vencido o próprio Cristo. A redenção, a salvação ocorreria só pela metade, atingindo somente o Espírito. Mas não foi bem assim. São Paulo exclama: graças sejam dadas a Deus Pai, que nos dá a vitória por Jesus Cristo. A morte foi tragada pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? 1 Coríntios 15, versículo 55. A ressurreição de Jesus Cristo, por mais inverossímil que possa parecer, é uma verdade plenamente demonstrada quando se estuda o assunto em profundidade e sem prejulgamentos. É um fato histórico com abundantes provas positivas que satisfazem a qualquer juízo imparcial. Portanto, Cristo é um ser único na história humana. Existem muitos fundadores de religiões, grandes místicos, extraordinários homens religiosos, que deram origem a movimentos espirituais extremamente valiosos e proferiram discursos eticamente maravilhosos, parábolas belíssimas sobre o comportamento humano. Nesses aspectos, Cristo pode ser até superado por outros líderes. Não obstante, Cristo é único e ninguém se lhe assemelha em poder e glória, porque só ele venceu a morte, foi assassinado e ressuscitou. Aconteceu exatamente como tinha predito em sua vida. Marcos 9, versículo 31. Foi visto redivivo por seus discípulos várias vezes e em diversas circunstâncias. Mateus 28, versículo 16 ao 20. Marcos 16, versículo 9 ao 19. Lucas 24, versículo 36 ao 52. João 20, versículo 11 ao 29. Finalmente, antes de voltar para o céu, isto é, de se ocultar definitivamente da visão terrena de seus amigos, reuniu-se com mais de 500 pessoas. 1 Coríntios 15, versículo 6. Consequentemente, ele não pode ser comparado com nenhum outro ser histórico, nem colocado como mais um na galeria dos grandes mestres da humanidade. É alguém que está acima de todos os parâmetros. Estranho, realmente estranho, a pouca fé, a escassa informação e a quase nenhuma preocupação ou simplesmente curiosidade que nós cristãos temos sobre esse fato fundamental e absolutamente extraordinário de nosso credo. Por causa dessa ignorância e falta de fé, estamos perdendo as alegrias mais profundas e gratificantes que se podem sentir no meio das angústias existenciais. Qual o conteúdo da verdade da ressurreição dos corpos? Que realidade ou realidades queremos revelar quando afirmamos este fato? Daremos apenas agora respostas objetivas, em parágrafos compactos. Em outros capítulos, desdobraremos os temas. Primeiro, existe uma continuidade entre a vida terrena e a eterna. Não haverá ruptura como se tudo começasse novamente. A existência humana continuará com essas características e com outras que serão acrescentadas às que levaremos daqui. Assim foi com Cristo. Ele se apresentou aos apóstolos, depois de ressuscitado, com propriedades que lhe eram naturais antes de morrer e outras pertencentes ao novo estado de vida. Entre o corpo presente e o ressuscitado, haverá identidade substancial, singular corporeidade e, sobretudo, autêntica identidade pessoal. Possuirei um corpo novo, originado a partir das atividades realizadas com este. O corpo, composto de carne e ossos e de outras partes da mesma classe, é parte integrante do ser humano e sempre existirá. Segundo, Cristo ressuscitado encarna seu ser histórico, o seu próprio corpo com sinais concretos. Assim também se dará com os unidos a Cristo. Na ressurreição terá lugar a recuperação plena e definitiva do homem, sua corporeidade, realidade e memória histórica, tanto individual como social. Experimentaremos em outro nível os fatos e detalhes desta vida, e conheceremos as possibilidades perdidas. Nada que um dia foi será aniquilado. Libertado das limitações do tempo e do espaço,
tudo permanecerá pela eternidade, embora transformado. O corpo ressuscitado constituirá a eternização da vida humana em todas as suas dimensões. Terceiro, quando falamos da ressurreição dos mortos ou da carne, queremos também dizer que a natureza, o mundo material, seres animados e inanimados, permanecerão para sempre. São Paulo escreve: o mundo material foi arrastado pelo homem a este estado de corrupção e está esperando ansiosamente pela redenção do ser humano para também ser redimido. Romanos 8, versículo 19 ao 23. Quarto, a ressurreição dos corpos permitirá estabelecer finalmente a justiça, tornando possível o juízo final, conclusivo do ser humano. O prêmio ou castigo que incidirá sobre a alma e o corpo manifestará o valor absoluto da vida terrena, fará justiça à humanidade, colocando tudo e todos no devido lugar. Evidentemente, se o corpo não ressuscitasse, o julgamento seria para sempre incompleto. Em um documento do Concílio Vaticano II, encontramos um resumo perfeito sobre tão importante tema. Lembremos que os documentos conciliares têm a maior autoridade na doutrina da Igreja. São sínteses atualizadas da fé e das práticas eclesiais. Não sabemos o tempo em que se consumirão a terra e a humanidade, nem conhecemos o modo como se transformará o mundo. Na verdade, passa a figura deste mundo deformada pelo pecado. Porém, Deus nos revelou que nos espera uma nova habitação e uma nova terra, onde mora a justiça e onde a felicidade cumulará e superará todo o desejo de paz que sobe ao coração dos homens. Então, vencida a morte, ressuscitarão os filhos de Deus em Cristo, e aquilo que foi semeado, realizado na fraqueza e na corrupção, será revestido de incorrupção. Sempre vivas da caridade e suas obras, toda a criação, seres animados e inanimados, que para o homem Deus criou, será libertada da escravidão da vaidade. Todavia, a expectativa da nova terra não deve enfraquecer, mas ao contrário, estimulará o interesse pelo desenvolvimento dessa terra, onde cresce o corpo, a forma, a figura daquela nova família humana. Esse desenvolvimento é como uma sombra do novo mundo, pois à medida em que a sociedade humana for mais bem ordenada, influirá sobremaneira na forma e figura do reino de Deus para sempre. Todos os bens, frutos da natureza e do esforço humano, de novo, os reencontraremos, limpos de toda mancha, luminosos e transfigurados. Com a vinda do Senhor, tudo se tornará perfeito. Constituição Pastoral Gaudium et Spes, número 39.